Bom dia, hoje terça-feira, dia 11 de fevereiro, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar com oração. Senhor Deus, estamos em Tuas mãos para fazer fluir, meu Deus, as Tuas palavras com revelações do Senhor. Que o Senhor venha abençoar para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui com uma reflexão muito breve da Palavra de Deus. Vamos ler uma passagem bíblica em Hebreus, capítulo 2, de Hebreus, versículo 3 e versículo 4. Tem em mãos aí sua Bíblia, nós estamos folheando aqui a Palavra de Deus. E aqui encontramos capítulo 2, versículo 3 e 4. E tem como o título da reflexão A Dureza do Coração. O nosso coração, principalmente quando ele não é dominado pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, a tendência dele é sempre se inclinar para o que é errado, é ele ficar endurecido para a vontade de Deus. Muitas vezes até a pessoa sabe qual é a vontade de Deus, entende, mas continua no seu eu, na sua vontade própria e endurece o coração para com Deus. Isso é muito perigoso, isso é muito mal, isso é muito ruim para a vida de conduta com Deus, para saber conduzir o seu coração e o seu espírito e sua alma na vontade de Deus. O orgulho, a dureza do coração faz com que o homem se afaste muito de Deus, correndo perigo de perder a sua salvação. Hebreus capítulo 2, abramos nossa Bíblia e vamos conferir. Hebreus capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Diz o seguinte, versículo 3: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, ao qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouvirem. Versículo 4: Dando Deus testemunho juntamente com ele por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então a palavra de Deus fala claramente que se nós não der ouvidos, se não atentarmos para a vontade de Deus e continuar com o coração endurecido, querendo fazer sua própria vontade, e aí a pessoa sempre vai se dar mal. Fazer sua vontade própria, ficar soberbo, orgulhoso, arrogante, só vai fazer a pessoa perder a salvação. Vamos dar mais umas 2 reflexões aqui e vamos encerrar. Vai ser muito breve essa meditação de hoje. A pessoa que não abre a mão de fazer o que quer e a sua maneira, mesmo sendo conscientizada do que é correto, esta é um tipo de pessoa que tem um coração obstinado à rebeldia e, consequentemente, fica um coração de pedra, endurecido, um coração que não tem como Deus trabalhar. A única coisa que Deus não suporta, uma das únicas coisas que Deus não suporta é o orgulhoso, é o soberbo. Está escrito no livro de Tiago: ao soberbo, ao orgulhoso, a esse ele rejeita, ele não suporta. Nós vamos então dizer mais algo aqui para concluirmos. Enquanto nós persistirmos em nosso orgulho, nosso eu, cada vez mais o coração ficará doente e endurecido para se humilhar para com Deus. Houve um caso
na palavra de Deus, nos livros de reis, de um rei chamado Manassés. Fez o absurdo dos absurdos para com o tempo dele. Ele servia a Deus, mas trouxe até idolatrias, coisas abomináveis para dentro do templo e fez coisas terríveis. E Deus permitiu que um outro rei de outra nação levasse ele. Mas qual é a diferença de uma pessoa que vive fazendo coisa errada para uma que sabe o que é certo e Deus fala para aquela pessoa se converter e ela não endurece? A diferença é essa. Quando você é consciente do seu erro e se humilha, se arrepende, pede perdão a Deus, então a esse Deus pode transformar o coração. Mas aquele que, mesmo conhecendo o que é certo e sabendo que está fazendo o que é errado e continua a não dar o braço a torcer, continua na sua soberba, no seu orgulho, a esse não há mais o que fazer, porque o coração dessa pessoa ficou extremamente trancado e fechado para a voz de Deus. E é um perigo muito grande quando a pessoa é soberbo, orgulhoso, não dá o braço a torcer e fica no seu eu, que a vontade daquela pessoa, o que ela diz, é isso que tem que prevalecer. Então foi um exemplo que teve um fim trágico, que foi o fim do filho do faraó, que fechou o coração, endureceu. Aí Deus teve que fazer algo para que ele cedesse, para o povo de Israel fosse salvo. Tocou naquilo que ele mais amava, que fosse seu filho. E aí permitiu o povo de Deus, mas depois continuou com o coração endurecido. O orgulho, a soberba, eu digo sem medo de errar diante de Deus, vai levar muita gente ao inferno. O soberbo, o orgulhoso, o arrogante, o presunçoso, aquele que fica no seu eu, na sua vontade, na sua prepotência, na sua própria razão, para esse não há solução. Não há. A não ser que se humilhe de verdade. Mas enquanto não se humilhar, não há solução de salvação para uma pessoa dessa. Não há, de forma alguma. Por isso que eu venho aqui nesse canal, através da palavra, para dizer essas palavras. Não vale a pena você ficar com sua razão. Não vale a pena você ser orgulhoso e arrogante, presunçoso, soberbo, querer permanecer que a sua maneira de ser e a sua razão é o que deve ser. Digo isso com toda segurança. É o que mais Deus tem me usado para ensinar as pessoas e é o sinal mais evidente do que no céu não entrará pessoa soberba, nem arrogante, nem orgulhoso, pois um dos anjos que habitava lá, que foi soberbo, arrogante, orgulhoso, que pela sua soberba e seu orgulho, sua presunção, quis tomar o lugar de Deus, desceu lá do céu. Então não habita, não pode e não vai habitar quem tem o coração soberbo, orgulhoso e que fica na presunção do seu orgulho e do seu eu. Essas pessoas que agem assim, olha, vigia, isso não é de Deus. Esse sentimento, essa maneira de ser e de querer alimentar e ser isso sempre o seu modo de ser, o seu modo de agir, de pensar e sua razão é que está sempre certo, é um perigo. Não vá por esse caminho não. Vá por esse caminho não. Seja humilde.
estando errado, sabendo que está em caminhos errados, que está agindo de forma errada, que o orgulho, a soberba está sendo mais forte do que a humildade, do que a vontade de Deus. Então, dê um giro de 180 graus. Peça misericórdia a Deus para se transformar, para se converter, se voltar igual um coração de uma criança. Em criança alguma você vai encontrar soberba. Em criança alguma você vai encontrar orgulho. Quando a criança é uma criança verdadeiramente pura, uma criança que verdadeiramente tem os traços ensinados no temor de Deus, ela é pura, ela espelha a pureza, a vontade que Deus quer que a gente também sejamos. Humilde, quando erra, quando se magoa com alguém, imediatamente pede perdão, está se abraçando. Isso é o que Deus mais quer em nós. Sempre perdoar, sempre ser humilde de espírito. Estou falando isso aqui com um grande temor de Deus. Estou falando isso para trazer um despertamento. Se caso você é assim, se você não dá o braço a torcer quando está errado, se você empina o nariz e só você que é o dom da razão e você despreza, você não aceita a correção de ninguém, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pare um pouquinho, pense e peça misericórdia a Deus, porque isso não é de Deus. Vamos falar com o Senhor Deus. Amado Deus e Pai, há um ardor que queima dentro do meu ser para revelar às pessoas o quanto o diabo quer que pessoas sejam incitadas com soberba e orgulho, Senhor. Mas isso não é de tua vontade. E nós estamos fazendo o que podemos, Senhor, para revelar, para mostrar às pessoas que esse caminho do orgulho, da soberba, da arrogância, não vai chegar em canto algum, a não ser que depois da eternidade vai sim chegar ao lugar de tormento eterno. Mas aquele que é humilde, meu Deus, a tua palavra diz claramente: ao humilde o Senhor se inclina, ao humilde será honrado pelo Senhor. Então o caminho da felicidade está em descer do eu, em ser humilde, se derramar diante de ti e falar: Senhor, me ajuda, sou pecador, eu tenho esses tipos de atitudes, desses tipos de caráter, de orgulho, Senhor, mas muda, me ajuda. Aí sim, meu Deus, o Senhor vai fazer algo, vai transformar e a vida dessa pessoa começará a ser uma bênção, meu Deus. Vai te glorificar e conduzir à eternidade. Tenho certeza disso, Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Ótima terça-feira. E fique com essa palavra. O orgulho, a soberba, o eu, a dureza do coração, só vai destruir a vida daqueles que deixam ser dominados por esses tipos de sentimentos. Mas a humildade e sempre pedir a Deus misericórdia para conseguir fazer ser humilde de espírito, ser quebrantado, isso sim vai fazer toda a diferença para a gente trilhar o caminho de Deus e no final ter a vida eterna. Deus abençoe, ótima terça-feira, até a próxima.